Uma boa noite a todos. É com muita satisfação que hoje eu trouxe uma palavra para a nossa reflexão, que é sobre a tolerância. Foi muito bom ter feito essa pesquisa sobre a tolerância, porque serviu bastante para mim. Faz para mim. É sempre para a gente primeiro, né? Então, a tolerância é a palavra que ela deriva do latim, é tolerante, latim. Significa suportar, aceitar. O dicionário Michaelis traz uma definição interessante de tolerância como uma atitude liberal de quem reconhece aos outros o direito de manifestar opiniões ou revelar condutas diferentes das suas ou até totalmente opostas a ela. Então, é uma conduta de aceitação, não é mesmo? Então, a tolerância é suportar, aceitar. É uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Nós precisamos tolerar os nossos semelhantes. Isso porque uma pessoa tolerante, ela normalmente, ela aceita as opiniões dos outros, os comportamentos diferentes, daquelas estabelecidas no seu meio social. Porque tem um padrão, né? E muitas vezes aqueles que saem fora do padrão, existe um certo preconceito, né? Não é a mesma coisa que a tolerância, mas ela separa um pouco as pessoas, né? Agora, por que a tolerância é importante no nosso meio social? O principal papel da tolerância é fazer com que todos os indivíduos consigam conviver em harmonia, respeitando o espaço do outro e o seu direito de ser quem é. Então, eu sou uma pessoa diferente da outra, porque eu sou um espírito criado igualmente junto com os outros, na mesma base, simples e ignorante. E todos nós tivemos uma caminhada, mas uma caminhada diferente dos outros, né? Então, nós não fomos feitos em série, vamos dizer assim. Nós fomos criados iguais, mas cada um foi adquirindo os seus conhecimentos e a sua maneira de ser, né? Então, ter o benefício para a sociedade proporciona um ser humano uma vida mais tranquila, sem estresse, com mais união. E uma das maneiras mais eficazes de desenvolver a tolerância é exercitar a capacidade de lidar com o diferente. Isso, nós temos que fazer esse exercício. Como é que nós lidamos com as pessoas que não pensam como nós, que são diferentes de nós, de alguma maneira, ou física, ou intelectual, personalidade? É ideal deixar o lugar de dono da verdade e analisar como os outros lidam com determinados fatores e fatos de acordo com seus valores, crenças, razões e motivações. A partir disso, trabalhamos os nossos próprios preconceitos. Conforme Haroldo Dutra fala sobre tolerância, ele diz que antes de percebermos nossa intolerância, nós percebemos uma certa aflição em nós. Nós ficamos aflitos com alguma coisa. Aquilo nos incomoda. Então é uma coisa de se perceber. A autora espiritual do livro
diferenças não são defeitos, Irmãs Foucault era uma médium na época de Kardec, e ela ajudou a escrever o livro dos Espíritos, era uma médium fantástica. E ela escreveu espiritualmente esse livro, Diferenças Não São Defeitos, que ela coloca a riqueza da diversidade nas relações humanas. Quando as pessoas aprendem a conviver bem com os diferentes e suas diferenças, a vida fica mais leve e fica mais rica também. O que é importante, a diversidade, ela faz parte do mundo. O mundo é diverso, o reino mineral é diverso, o reino vegetal é diverso, os animais são diversos, as pessoas são diversas, né? Então, o mundo é de diversidade. Então, faz parte da nossa trajetória conviver com os diferentes. Então, isso que ela coloca no livro também, fala sobre a alteridade, que é a capacidade da pessoa perceber, aceitar e aprender com o diferente. Olha, 3 coisas. Ela percebe que a pessoa ela é diferente do tipo. Ela aceita e ela aprende com ele. Olha que rico isso, né? Ela consegue ver que aquela pessoa tem algo para te ensinar. Porque muitas pessoas fechadas nem aceitam as ideias opostas às suas. É aquilo ali e pronto, né? E a diversidade nos enriquece. Nos enriquece. Um exemplo de tolerância foi dado por Jesus quando os escribas e fariseus trouxeram a ele uma mulher adúltera, foi pega em adultério, né, alegadamente. E lhe trouxeram ela, e dizendo que pela lei de Moisés ela devia ser apedrejada. E Jesus, desenhando na areia, né, como diz o Evangelho, só levantou e perguntou assim: atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. Ninguém atirou nenhuma pedra. E eles foram saindo um a um, e ela ficou só com Jesus, e Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que te julgaram? Se foram, né? E ele se ergueu e disse: então vá e não tornes a pecar. Jesus foi tolerante com o erro dela, né? Mas não foi conivente. Ele não aceitou aquilo, pois é e tal, né? Não, ele entendeu a postura dela, a posição dela, o porquê. Porque Jesus conhecia o fundo das pessoas, o íntimo de todos, né? E deu esse conselho: vá, mas não tornes a pecar. E foi o que aconteceu, que ela viveu o resto da vida dela seguindo os conselhos de Jesus, seguindo Jesus, trabalhando com Jesus, atendendo os doentes, os leprosos, né? A vida dela mudou a partir daí. Então, ele nos deu um exemplo da tolerância, né? Então, essa tolerância com os erros alheios, ela vem diretamente do amor ao próximo. E quando a gente ama o próximo, a gente entende que todos nós erramos e todos nós devemos ter uma segunda chance, não é mesmo? Que foi o que Jesus fez com Maria Madalena. E o amor ao
próximo é caridade. A tolerância é caridade. A tolerância que é filha do amor. Mas também vamos falar do oposto, do lado oposto, que são os intolerantes. A intolerância. Infelizmente, nós temos muito dentro de nós de intolerância. Das mais variadas. E é aí que Haroldo fala das aflições nossas, aquilo que está nos incomodando, né? E aquilo que a gente tem que analisar dentro de nós. Por que aquela atitude do fulano está me incomodando? Por que o que ele diz me incomoda? Por que o que ele crê me incomoda? Por que eu não gosto de pessoas de tal religião ou de certo tipo de raça? As intolerâncias são diversas, né? Então, como diz aqui, que eu copiei da internet, a pessoa intolerante apresenta um comportamento de repulsa, repugnância e ódio pelo que lhe seja diferente. A intolerância, seja de qualquer espécie, de raça, religião, opção sexual, política ou cor, deve ser combatida para haver uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Isso é o que nós queremos, né? Isso é o que nós almejamos para a nossa sociedade. Uma sociedade livre de pessoas intolerantes. Porque as intolerâncias são diversas, né? A gente ouve no noticiário jovens que matam travestis, que matam moradores de rua, que matam índios. Vem da onde isso? O travesti não é gente? O morador de rua não é gente? Índio não é gente? Quem determina quem deve morrer, quem deve viver? É Deus. Então essas pessoas que acham que os homossexuais não merecem respeito são os intolerantes, porque os intolerantes, eles têm uma frase, né, que se diz: quem não está comigo está contra mim. Não é isso? Então, eles estão num círculo que aqui todo mundo tem que pensar igual a mim, e os fulanos e os beltranos que não pensam como eu são meus inimigos. Não merecem respeito. E o fanatismo é o ápice da intolerância. E no fanatismo está o ódio, a violência, a falta de justiça total, a falta de respeito total. E a humanidade, a história da humanidade, ela está repleta de casos de intolerância. As guerras religiosas, de terrorismo. Nossa, eu não preciso nem ficar citando, né, que a gente conhece. Tudo que o terrorismo e as intolerâncias causam, né? As intolerâncias religiosas causaram guerras, as guerras santas, que de santas não tinham nada, né? Cristãos contra muçulmanos, né? As guerras raciais. E assim vai. Então, o intolerante, ele não respeita os valores do outro. É aquilo que ele pensa, é a sua raça que tem que prevalecer, é a sua cor que tem que prevalecer, é a sua religião, é o seu partido político, e assim vai. Né? Eu peguei um exemplo que nos Estados Unidos, no século XIX,
depois da Guerra Civil Americana, né, que era o norte dos Estados Unidos contra o sul, e eles estavam lutando contra os direitos dos negros, então houve uma organização terrorista que foi criada, chamada Ku Klux Klan. Eles se vestiam de branco, com umas cores assim na cabeça, e eles combatiam, né, a supremacia, eles combatiam os negros, né, os afro-americanos, porque eram contrários aos seus ideais de supremacia branca. Então eles entravam nas casas, matavam, faziam todo tipo de violência, enforcavam, e não só os negros, mas aqueles todos que estavam a favor deles. Então, um exemplo. Então, ao ponto que chega a pessoa que se acha melhor que a outra, que se acha com o direito de matar, de decidir quem vive e quem morre. Então, a intolerância está diretamente ligada aos sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, a ponto de uma pessoa orgulhosa de ser quem é, e aquele que não é como ela não merece respeito. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o pior de todos os vícios? Eu vou ler. Já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que, no fundo de todos eles, o egoísmo está presente. O homem combaterá inutilmente seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Todos os esforços devem ser direcionados para combater o egoísmo, porque é nele que está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que quiser se aproximar da perfeição moral, já nessa vida, deve retirar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, irmãos, há um trabalho a ser feito conosco, de identificarmos o que nos aflige no outro, o que nos incomoda, esse preconceito, o porquê que as pessoas que não pensam como nós, ou que não são da mesma raça, não têm o mesmo tom de pele, ou têm uma outra crença religiosa, elas não merecem o mesmo respeito que nós. Existem também aqueles que têm uma certa aflição com pessoas diferentes fisicamente, aqueles que se tatuam, né? Que têm um estilo de vida diferente. Na minha época de mocidade eram os hippies, né? Sofriam muito preconceito, queriam uma vida mais livre. Então, para nossa reflexão, o que o diferente faz em nós? Por que nós temos essa aflição quando vimos uma pessoa tão diferente? E vamos pensar no que nós for falando no seu livro, de aprender com o diferente. O que o diferente tem para nos ensinar? Para nos tornar a nossa vida mais rica, porque todos nós somos espíritos em evolução e cada um de nós aprendeu algo
Um aprendeu assim, outro aprendeu algo assim. E vamos então nos enriquecermos das experiências dos outros e vamos pensar, que bom que a vida é tão diversa, porque se a gente aproveita a diversidade do reino vegetal, com tantas plantas, com tantos chás, com tantas flores, vamos aproveitar a diversidade da humanidade, como se cada um de nós fôssemos uma planta, uma flor, e cada uma com o seu perfume, não é mesmo? A diversidade é maravilhosa e nos mostra que é da diferença de cada um que se faz o todo. Que chatice que seria se todos nós fôssemos iguais, pensássemos iguais? A vida seria muito chata, né? Não teria debate, não teria enriquecimento de ideias, todo mundo igual, seríamos robôs, todo mundo fazendo igual, todo mundo pensando igual, e não teria a troca. E é essa troca de ideias, de pensamentos, de atitudes que enriquece a nossa sociedade, a nossa vida e a nossa evolução como espírito. Então era isso para hoje, meu recado, e vamos analisar mais aonde que está a nossa tolerância e a nossa intolerância dentro de nós. Muito obrigada.